Castelo forte é o nosso Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal é falarmos acerca do conteúdo bíblico, das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. Falarmos acerca dos assuntos que estão contidos aqui e também diante de algumas questões pertinentes à nossa atualidade, buscarmos entender qual que é o ponto de vista bíblico, o que as Escrituras dizem acerca de tais assuntos. Então, se você é novo aqui nesse canal, você é muito bem-vindo. Nós vamos iniciar, a partir deste vídeo, uma maratona onde nós vamos falar sobre os assuntos do Apocalipse. E para esse vídeo, o tema inicial que eu separei é sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, fique até o final desse vídeo. Quero dizer também que esse canal ele é aberto para você que é cristão protestante, que professa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a você que é um cristão católico, você que tenha talvez uma outra religião como espiritismo, budismo, enfim, outras religiões existentes aí, você seja adepto ou aderiu a alguma delas, ou faça parte de alguma comunidade de fé, e até mesmo se você não tem religião alguma, você talvez seja ateu, não creia na existência de Deus, mas que tem curiosidade acerca das Escrituras e quer entender um pouco melhor o que nela está contido, esse canal é para você. Então, sem mais demoras, vamos lá para o vídeo. Nós vamos começar falando sobre os sinais da volta de Jesus. E talvez diante desse assunto, a primeira pergunta que surja seja: ele vai voltar? E quando nós olhamos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, nós vamos ver a Bíblia afirmando que Jesus ele nasceu de uma mulher, ele teve o seu ministério, o seu serviço iniciado a partir dos 30 anos de idade, seu ministério foi de 3 anos e meio, e ele morreu. Sua morte foi morte de cruz, ele foi crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele fica por um espaço de 40 dias nessa terra, e ele é assunto ao céu, ele é levado às alturas. E no decorrer disso tudo, em que ele foi, ele garantiu que estaria de volta, que retornaria, que voltaria, que viria. Então, a própria palavra de Deus, ela afirma que Jesus voltará. Eu quero ler apenas 2 textos nesse vídeo que comprovam isso que eu estou dizendo. Eu vou deixar outros textos que comprovam a vinda de Jesus na descrição aqui abaixo desse vídeo, caso você queira dar uma conferida se você tiver Bíblia em casa. E se você não tiver, eu sugiro que você baixe um aplicativo pelo seu celular, seu smartphone, que seja a Bíblia Sagrada. Para quê? Para que você tenha o cuidado de acompanhar junto comigo aquilo que nós estaremos lendo, para que haja uma compreensão melhor, tanto de você que está aí assistindo e do conteúdo que nós vamos falar aqui. Então, se você não tem Bíblia em casa, baixa o aplicativo, é rapidinho. E nós vamos ler 2 textos que comprovam que Jesus voltará. O primeiro deles está lá no Novo Testamento, está em João, o Evangelho. Os Evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, e João é o 4º, o último dos Evangelhos. João, o capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Olha o que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí olha o que ele diz no versículo de número 3. Quem está pronunciando essas palavras aqui é Jesus aos seus discípulos, antes dele ser crucificado e de ser entregue
a mão das pessoas que iriam o crucificar, ele se reúne com seus discípulos e olha aqui o que ele vai dizer no versículo de número 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, ao instruir os seus discípulos antes da crucificação, ele diz aos seus discípulos para eles não se preocuparem, porque ele iria, mas ele voltaria. E quando ele voltasse, levaria a todos para junto dele, para que onde ele esteja, os discípulos também estivessem. O próprio Jesus afirma acerca da sua vinda. E nós vamos ver, além de Jesus testificar acerca disso, nós vamos ver também dois homens vestidos de branco que relatam a mesma coisa. Agora eu peço que você abra sua Bíblia no próximo livro aí do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 1, o primeiro capítulo. Atos dos Apóstolos vai narrar justamente os acontecimentos que ocorreram após a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto que nós vamos ler vai mostrar justamente a ida dele ao céu. Atos, capítulo de número 1 e o verso de número 8. Nós vamos ler do 8 até o 11. Olha o que diz. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, olha o que vai acontecer. Depois que Jesus pronuncia essas palavras, as pessoas que viram seu corpo ressuscitado, ele ensina aos seus discípulos qual seria o dever deles agora, que eles deveriam ficar reunidos para esperar em um lugar a descida do Espírito Santo para dar início à obra missionária. E Jesus, quando fala essas palavras, olha o que vai acontecer, verso de número 9. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Jesus começou a quebrar a lei da física e a levitar. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ele subiu até uma altura que ninguém conseguiu mais vê-lo. Enquanto isso estava acontecendo, olha o que diz o verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Ou seja, como eu disse, há muitos outros textos que eu vou deixar aqui no rodapé do canal, do vídeo. Esses dois textos mostram que Jesus, ele virá. É uma realidade em que a Bíblia aponta. Mas para que isso aconteça, ou antes disso acontecer, a Bíblia ela vai apresentar alguns sinais que serão manifestos no mundo antes da sua vinda. E esses são sinais. Sinais religiosos, sinais políticos, sinais sociais, sinais científicos, sinais físicos, sinais morais e sinais espirituais. A Bíblia vai apontar aí pelo menos esses 7 sinais antes da vinda de Jesus, da volta de Jesus. E nós vamos começar a falar nesse vídeo acerca disso. E o sinal que eu preparei para nós darmos início a esta maratona são os sinais espirituais. Então vamos lá, acompanhe comigo aqui. Nós iremos fazer menção de alguns textos, porque como é que nós conseguimos compreender os sinais espirituais? Os sinais espirituais, eles vão ser evidenciados através de 4 coisas.
avivamento, apostasia, falsas doutrinas e a semelhança aos dias de Noé. São estas as 4 evidências dos sinais espirituais. Vou repetir aqui: avivamento, apostasia, falsas doutrinas ou falsos ensinos e a semelhança aos dias de Noé. Então, nós vamos começar com um avivamento, porque o Antigo Testamento ele vai apresentar um texto em que mostra que se manifestaria na humanidade algo sobrenatural com a descida do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia comigo aí em Joel. Joel está no Antigo Testamento, são os livros, um dos últimos livros do Antigo Testamento, são livros pequenos. Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 28 até o verso 31, que diz assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esse episódio acontece em Atos, capítulo de número 2. Eu até sugiro que você acompanhe depois na sua Bíblia, que é justamente no livro de Atos, capítulo de número 2, que cumpre-se parte desta profecia de Joel, em que o Espírito Santo seria derramado sobre o ser humano, sobre a humanidade. E ele diz aqui que o Espírito Santo pousaria sobre toda a carne. Aí, olha o que manifesta: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Isso são tudo ações provenientes da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Verso de número 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O texto de Joel apresenta uma profecia que ela não foi cumprida na sua totalidade. Por que não foi cumprida na sua totalidade? Justamente porque a profecia de Joel aponta para a descida do Espírito Santo, mas mostra outras coisas que ainda não aconteceram. Como, por exemplo, a lua se converter em sangue, terra escurecer, fogo, coluna de fumaça, enfim. Essas coisas elas ainda não se concretizaram, elas não aconteceram. Essa profecia ela foi cumprida parcialmente. Ela teve início em Atos 2, que mostra a descida do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, em Jerusalém. E a partir deste dia, esta profecia ela começa a ganhar proporção, ela está acontecendo, está em atividade. E a descida do Espírito Santo ela é marcada pelo avivamento. E por que o Espírito Santo ele traz avivamento? Eu já fiz um vídeo sobre o Espírito Santo aqui, em que nós aprendemos as duas funções, as funcionalidades do Espírito Santo sobre a vida do homem. Em João, Evangelho, capítulo de número 16 e o verso de número 8, fala que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele vai trazer a consciência ao ser humano do pecado, do erro e da sua condenação. Se você quiser entender isso com um pouco mais de detalhes, eu até recomendo que você assista o vídeo sobre quem é o Espírito Santo. Vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, para caso você queira acompanhar. E, além dele ter essa função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, no mesmo evangelho que João escreve, só que no capítulo 14, o verso de número 26, fala que ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus Cristo ensinou. Ou seja, o avivamento ele é marcado por duas coisas. Ele é marcado pela consciência que o ser humano tem do pecado, do seu erro e da sua condenação, e também do entendimento prático que ele tem acerca dos ensinos de Cristo, ou seja, a obediência.
a tais ensinos. E quando isso acontece na vida do ser humano, ele vivencia o verdadeiro avivamento. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que os discípulos, após a descida do Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito, eles falaram novas línguas, de forma que havia pessoas de várias nacionalidades ali. Eu até sugiro que você acompanhe depois. E dentro desse contexto de pessoas com várias nacionalidades e os discípulos falando novas línguas, cada um começou a entender no seu idioma o que estava acontecendo, e Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, ele anuncia o Evangelho, mostrando o papel de Jesus, que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados para nos garantir a salvação, e nós vemos que há uma indagação após essa pregação de que o que eles deveriam fazer agora. E o apóstolo Pedro ensina a eles que eles deveriam se arrepender, serem batizados em nome de Jesus Cristo. E acontece isso. Nesse episódio convertem-se mais de 5.000 homens em uma pregação. E além deles se converterem, eles passaram a viver uma vida em obediência aos ensinos de Cristo. Ou seja, no início da igreja, que começa em Atos 2, houve-se um avivamento. E o avivamento é uma evidência, é um sinal espiritual que manifesta a vinda de Jesus. Hoje nós precisamos de um avivamento. Nós necessitamos de um avivamento. Infelizmente, muitas pessoas têm associado avivamentos a movimentos, a shows, a diversas coisas, menos a consciência do pecado e da recompensa do pecado e a obediência. Se o avivamento ou o suposto avivamento que tem anunciado e você tem visto não está embasado na consciência que o homem deve ter do pecado, do arrependimento e do seu julgamento se permanecer em pecado, e se não estiver em obediência, não é um avivamento. Mas a Bíblia nos mostra que uma das características do sinal espiritual que vai anteceder a vinda de Jesus é o avivamento. Ele deu início em Atos 2 e ele continua até os dias de hoje. Eu quero encerrar esse vídeo nesse primeiro ponto sobre o sinal espiritual. Até acreditaria que daria para falar sobre mais coisas, mas eu não quero que o vídeo fique muito extenso. E para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou encerrar por aqui. Se você entendeu e gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha para poder estar apoiando esse canal. Compartilha com seus amigos pelo Facebook, nas suas redes de comunicação como o WhatsApp, para que esse trabalho ele possa ganhar aí proporção. Afinal de contas, o propósito desse trabalho é simplesmente falar acerca da palavra de Deus, explicar a palavra de Deus para você que tem dúvida. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve e ativa o sino das notificações para que você fique a par quando eu postar um vídeo novo, porque essa maratona sobre os assuntos do Apocalipse vai ser muito grande e é bom que você não perca nenhum desses vídeos. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E se você tiver talvez alguma dúvida em relação ao que foi falado nesse vídeo, deixe aqui nos comentários para que eu possa estar lendo, entendendo também a sua opinião. Se você também tem algum comentário respeitoso a fazer acerca desse assunto, também deixa nos comentários, porque a sua opinião ela é importante aqui dentro desse canal, tá certo? Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.